Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma oração para começar. Hoje é o plano da salvação, né? O pessoal da classe do batismo. Sei que tem alguns que estão viajando, né? Mas nós vamos estar meditando no tema de hoje, né? Sobre o plano da salvação. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer. Tá joia? Antes vamos estar orando. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí nos dando sabedoria e entendimento da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, agradecer a Deus pela tua fidelidade, Pai, na vida do teu povo. Esteja agora, Pai, nos ensinando, nos dando sabedoria e compreensão, Deus, da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a respeito do plano da salvação. Quando fala plano da salvação, o que vem na sua mente? Eunice, o que vem na sua mente quando fala plano de salvação? Um modo de evangelizar. Um plano para evangelizar. Um plano para evangelizar. Ana Paula? Plano de salvação? Foi o meio que Deus usou para salvar os pecadores. Tá joia. E a dona Ana Lídia? O que vem na sua mente quando fala sobre o plano da salvação? Joia. E você, Tatiana? Plano de salvação? A maneira que Deus usou para nos salvar. Maneira que Deus usou para salvar. Joia. Depois vou perguntar para o Tiago. Então vamos lá. Próximo. O Romanos 3:23 fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, primeiramente, a gente tem que ter entendimento do seguinte: que toda a raça humana, ela está caída. Todo ser humano, ele está perdido, gente. Todo ser humano, a gente tem que ter a noção que todo ser humano, quando nasce, ele nasce em pecado. Se a gente tem esse entendimento que todo ser humano que nasce em pecado, ele está perdido, então ele precisa do que então? Se todo ser humano, se a gente tem um entendimento que todo ser humano está morto espiritualmente. Se a gente tem essa noção, gente, então precisamos do quê? Alguém para nos salvar. Se nós temos entendimento que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso é a palavra de Deus, está falando só, todo ser humano está caído. Já que o ser humano está caído, o que precisa haver então? Um plano de salvação para o ser humano, não é isso? Se todos pecarem e carecem da glória de Deus. Se nós temos esse entendimento, gente, então vamos lá, vamos ver qual que é o plano da salvação. Próximo. Primeira coisa, o plano da salvação, ele começa com arrependimento. Primeira coisa, o plano da salvação começa com arrependimento. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, gente, o plano da salvação começa com arrependimento. De repente você vai falar assim, mas por que o plano da salvação começa com arrependimento? Você já parou para pensar por que o plano da salvação começa com arrependimento? Porque não tem como o plano da salvação começar a trabalhar na vida do homem se não tiver arrependimento. Não existe, gente, salvação sem primeiro que haja arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento que nós somos pecadores. Arrependimento que nós precisamos de um Deus. Por quê? Porque se eu perguntar para cada um de nós aqui, antes da gente ter um compromisso com Deus, que de repente alguns já nasceram no lar evangélico, né? Então já está acostumado com as coisas de Deus. Então, quando você está acostumado com as coisas de Deus, fica difícil das pessoas compreenderem com respeito ao arrependimento. Agora, quem não nasceu no lar evangélico, fica claro uma mudança radical de vida. De repente você fala assim, não, mas quem nasceu no lar evangélico também pode ter uma mudança radical de vida. Sim, mas quando você costuma com as coisas sagradas, muitas coisas já não faz tanto sentido. Quer ver? Vamos lá.
Ana Paula tem quanto tempo de evangelho? 36. 36. Zezinho? 35 por aí. Dona Ana? 37. 37. Eunice? 26. 26. Então vamos lá. De 30 a 20 por aí. Algumas coisas, você já acostumado com as coisas de Deus? Tem coisa que a gente acostuma. Eu não é. Tem coisa que nem. Tem coisa que para alguns, quando tem muito tempo, de repente não deveria, mas começa a perder algumas coisas na caminhada, alguns valores na caminhada. Cara, você tem quanto tempo de evangelho? 26 anos. Não, menino, 5, 6 anos. Perdão. 5, 6 anos. Tiago, quanto tempo? Vai fazer 5, tá? Mateus, você nasceu no lar evangélico. Já é essa idade, Né? 13 anos. Você nasceu no lar evangélico, 13 anos. O que eu quero começar que vocês compreendam uma coisa, gente. Quando a gente fala assim, primeira coisa, o sentido de arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que ela nasce no lar evangélico, ela já tem um entendimento das coisas de Deus. E a palavra de Deus começa, as histórias da palavra de Deus começam a fazer sentido para ela. E ela acostuma com as coisas de Deus. Quando uma pessoa não conhece Jesus e ela conhece a palavra de Deus, ela, peraí, o arrependimento, eu preciso me arrepender do que? Dos meus pecados. As coisas erradas que eu fazia, eu não posso fazer mais. Não é assim? Agora, e quando a pessoa já tem 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, o que nós não podemos perder? Esse senso de arrependimento. Por que esse senso de arrependimento, gente? Porque muitas vezes as coisas erradas, ela começa a fazer parte da vida do crente, que não deveria. E o que acontece? O arrependimento começa o quê? Não fazer parte mais da vida do crente. Por quê? Porque ele acha que já é salvo. E quando ele acha que já é salvo, o arrependimento já não faz tanta importância na vida do crente, que é errado. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção. Peraí, a salvação, ela começa com arrependimento. Agora, se eu sou simpatizante do Evangelho, o arrependimento, de fato, ele não vai fazer muita parte da minha vida. Olha que coisa meia doida com respeito a isso. Porque o arrependimento requer o quê? Mudança. Ação. Oi? Ação. Uma ação. Arrepender de ação não é arrependimento. Se você não tem mudança, isso não é arrependimento. Emoção. Então vamos lá. Então a gente vai por partes agora. A gente vai desossar tudo isso. Primeira coisa, o plano da salvação começa com arrependimento. Por quê? Dizer o seguinte: opa, peraí, eu sou pecador. O arrependimento mostra que nós somos pecadores. Se eu tenho consciência que eu sou pecador, alguma coisa já começa a mudar na minha vida. Agora, se a pessoa que já tem muito tempo de cristão, esse arrependimento já não faz mais parte, aí tem alguma coisa errada. Por quê? Já começou a acostumar com as coisas de Deus. Peraí, será que de fato eu me arrependi do meu pecado? Então, isso é tanto para quem nasce no lar evangélico, ou para quem nunca conheceu o Evangelho. Esse arrependimento tem que estar claro na minha vida e na sua vida. Eu tenho que, primeira coisa, arrepender do quê? Do meu pecado. E isso tem que ficar claro, gente, na minha vida. Isso tem que ficar claro na sua vida. O arrependimento é para o pecado. O que eu faço me separa de Deus. O meu pecado me separa de Deus. Ficou claro, Mateus? Então o plano da salvação começa com arrependimento, mostrando o quê? Que eu sou pecador e o meu pecado distancia de Deus. Ficou claro nesse sentido? O plano da salvação começa com arrependimento, eu estou afastado de Deus. Em segundo, agora começa a regeneração. A partir do momento que eu tenho noção que o meu pecado separa de Deus e eu preciso de Cristo, regeneração começa a trabalhar na minha vida agora.
João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar na onde? No reino de Deus. Olha só, gente. Quem não nascer da água e do Espírito. Então agora começa a regeneração. Ou seja, começa então agora uma nova vida na minha vida. Mas não na minha vida carnal. Agora começa na minha vida também espiritual. A regeneração começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nicodemos, ele conhecia as Escrituras. Você conhecer a Bíblia não quer dizer que você é salvo. Você conhecer de Gênesis a Apocalipse, conhecer versículos de cor, não quer dizer que você é salvo. A salvação, gente, ela está implicando aonde então? No meu nascer de novo, na minha nova vida. É só arrependimento? Não. Não é só arrependimento, mas o arrependimento ele faz parte do plano da salvação. Mas precisa ver o que então? Arrependimento e regeneração. Regeneração é o que? Nova vida, o que? Nova vida espiritual. Uma nova vida espiritual. Então, essa nova vida espiritual começa com o Zé Carlos dizendo assim: não, agora eu tenho Jesus. O fato de falar que tem Jesus. E como começa essa nova vida? Aí entra mudança de vida. A regeneração, gente, começa uma transformação de vida com as coisas de Deus. A regeneração não é assim: agora eu tenho Jesus, então agora eu sou salvo. Só falar. Agora é uma atitude de mudança, de vida. Tá bom? Arrependimento e mudança de vida. Vocês estão compreendendo como que é isso? Vocês estão entendendo? Ou está ficando difícil? As coisas velhas ficaram para trás. Joia. Mas aí é uma transformação. É uma mudança cada dia. Tá joia? Então, na prática, gente, a pessoa ela tem noção. Na prática, a pessoa tem noção que eu preciso mudar. Mas a mudança, tem uns que mudam devagar, outros mudam já rapidamente. Mas essa nova vida, a pessoa começa a ter no coração. É uma nova vida. Tá bom? E essa nova vida, gente, ela vai se dar onde? No dia a dia. Se de fato a pessoa tem ou não uma nova vida. Por que isso? Próximo, cara. Porque a conversão, gente, ela está tudo ligado. Olha só, Efésios 2,8. Porque pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de quem? É dom? Então, olha para você ver que a gente tem que ter essa noção. Por quê? O fato de eu me arrepender, arrependimento sincero. Espera aí, o meu pecado me afasta de Deus. Mas eu só vou ter essa noção quando começar a ter na minha vida o quê? A regeneração, uma nova vida. E aí eu vou começar a perceber, espera aí. As coisas que de Deus não tinha tanta importância, agora tem. Essa é a nova vida, por causa da conversão. Conversão é o quê? A gente voltar para Deus. Mas ela só vai voltar para Deus, a conversão só vai se dar a partir do momento que tiver uma nova vida. A partir do momento que eu tiver uma regeneração. Se não tiver primeiro regeneração, não tem conversão, gente. O grande problema é que a gente começa a mudar essas ordens, a gente não compreende de fato o plano da salvação. Na vida de quem? Do homem. A pessoa pode falar que ela, não, eu me converti a Cristo. Eu me converti a Cristo. Só que se ela de fato ela não teve ainda uma regeneração, ainda ela não é convertida. Por quê? Porque a conversão ela se dá depois da regeneração. Quando Jesus fala o seguinte para Nicodemos: quem é nascido da carne é o quê? Carne. Ou seja, quem nasceu no pecado vai morrer aonde? No pecado. O que Jesus está falando para Nicodemos, gente, você nasceu no pecado, Nicodemos. Você nasceu na carne. Você nasceu no pecado, então você vai morrer no pecado.
Não, mas eu conheço as Escrituras. Eu estou na igreja já tem 70 anos. Eu conheço a palavra de Deus. Nicodemos, aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que é nascido no pecado, vai morrer no pecado. Independentemente se a pessoa conhece de Gênesis e Apocalipse, vai morrer no pecado. Por quê? Porque ela nasceu na carne. Mas como eu posso herdar então a salvação? Aquele que é nascido do Espírito. Vocês estão compreendendo como a fala de Jesus está falando? Aquele que é nascido no Espírito, esse tem vida. Então eu vou ter que nascer de novo? Jesus está falando, não. Quem nasce no Espírito, quem dá essa nova vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a regeneração é uma nova vida. O Espírito Santo de Deus, ele entra na vida da pessoa. E a pessoa então começa a ter uma nova vida. E ela começa a compreender as coisas de Deus. É por isso que vem a conversão. Não é que a pessoa é convertida e o Espírito Santo de Deus entra nela. Não. O Espírito Santo de Deus entra nela. E é por isso que ela é convertida. Por isso que ela enxerga tudo isso. Por isso que ela vai enxergar tudo Porque isso. você se Nicodemo, ele não enxergava isso. Sabia todas as escrituras, mas não tinha essa luz. Não tinha. Isso mesmo. Cláudia? Por isso falar, eu aceitei Jesus. Não, né? Não já aceito. Sim. Isso mesmo. Você falou, é verdade. É Jesus que nos aceita. Aí você vai falar assim, mas a expressão é errada? Nós compreendemos que muitas vezes nós falamos para as pessoas terem a compreensão. Mas você falou muito bem, é Cristo que nos aceita. Então, a gente começa a compreender, gente, que muitas pessoas, elas não nasceram no Espírito. Como que é, então, a pessoa não nasceu no Espírito, ainda ela não tem uma conversão genuína? A conversão é genuína, não se dá de eu falar. É do Espírito Santo de Deus na minha vida. Tem vários relatos, né, de pessoas tantos anos na igreja, o próprio pastor já é um testemunho que ele converteu. Tantos anos trabalhando, ele se converteu lá no certo dia. Sim. Aquele dia. Por quê? Mas ele estava envolvido com as coisas de Deus, igual Nicodemos, estava envolvido, mas não tinha nascido do Espírito. A gente só vai ter compreensão das coisas de Deus, de fato, se preocupar com as coisas de Deus. Por isso que a graça vem antes da fé. A graça nos alcançou. Para eu ter fé, eu preciso dessa graça para alcançar. Vocês estão compreendendo como que isso é muito sério na vida do cristão? Vocês estão percebendo que começa a transformar a nossa visão quando a gente começa a ter entendimento e compreensão correta do plano da salvação na vida do ser humano? Porque muitas vezes você quer cobrar algo do Zé Carlos que ele não tem noção do que é ter uma nova vida. O Zé Carlos, ele nasceu na carne, ele vive na carne. É só um exemplo, tá, Zé Carlos? Ele vive na carne. E não adianta você querer falar das coisas de Deus. Ele não vai compreender. Por quê? Igual Nicodemos. Mas como, gente? Eu preciso nascer de novo, vou ter que voltar no ventre da minha mãe. Porque quem é nascido da carne não tem noção das coisas de Deus. E não vai se preocupar com as coisas de Deus. Por que hoje você tem noção das coisas de Deus? Porque hoje você se preocupa em orar, você se preocupa de estar na igreja, você se preocupa em se envolver com as coisas de Deus. É porque você está, porque você nasceu de novo. Deus abriu seus olhos para as coisas dele. E quem é nascido da carne não se preocupa com as coisas de Deus. Não quer dizer que ele não pode vir na igreja. Não quer dizer que ele não vai ouvir uma música evangélica. Não quer dizer que ele não vai orar. Não quer dizer que ele não vai buscar. Mas ele não vai ter a compreensão das coisas de Deus. Fica difícil compreender isso? Por isso que é difícil saber quem é salvo. Oi? Por isso que é difícil saber quem é salvo, não é só Jesus salvo. Por isso que cabe a nós buscar e falar. Isso é uma pergunta muito boa que você fez agora. A predestinação, gente, não cabe a mim, não cabe a você.
A predestinação cabe somente a Deus. A predestinação está na Bíblia. Que Deus predestinou, ou seja, Deus escolheu. Mas isso já não cabe a mim e a você, a Deus. Fred? Estava lendo aqui, né, no Efésios 2:8, foi uma referência que a Bíblia traz e tem a calhar está dizendo agora. Romanos 9:16. Pode ler. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Sim, a questão da predestinação não cabe a gente ficar debatendo. Por quê? Porque não vai mudar nada na minha e na sua vida. Porque a predestinação já não é departamento meu e seu. A predestinação é o departamento das coisas de Deus. Mas por que nós temos que ter noção e saber? Porque está registrado nas Escrituras que Deus escolheu. Agora, porque Ele escolheu o Fred e não o Tiago, já não cabe a mim. Por quê? Porque eu não vou mudar o plano de Deus. Eu não vou mudar o que Deus escolheu, o que Deus deixou de escolher. Por quê? Porque isso não cabe a mim. Porque, primeiro, nós somos criatura. Nós não somos criador. O que o ser humano quer ser? Criador. O que o diabo quer ser? Criador. O que o diabo tenta colocar na mente do ser humano? Que ele é criador. A salvação pelas obras mesmo, que as pessoas pensam, já é um si em Deus lá. Eu faço, eu sou salvo. Isso é trazer da minha obra que vai da minha salvação. Sim, e é isso mesmo, e não tem nada a ver. Por isso que o inimigo, ele quer colocar na vida do crente, na mente do crente, que ele é o Criador. Como que o inimigo ele tenta arrebentar com a vida do crente, gente? Dizendo que o crente é alguma coisa, que de fato nós não somos. Então, quando fica claro, peraí, então o plano da salvação, e aí é eu que tenho que olhar para a minha vida. Aí você precisa olhar para a sua vida, peraí, eu já tenho essa nova vida? Essa nova vida, ela pertence a mim? Quando eu tenho essa noção, se a nossa nova vida pertence a mim, então vai abrir os meus olhos a questão agora do meu envolvimento com o reino de Deus. A partir do momento que eu tenho essa noção, e se eu não tiver essa noção? Então você não é salvo. E como que eu faço então para dar salvação? A Bíblia explica. O Espírito Santo de Deus tem que entrar em você. Tem que habitar em você. E aí como que eu faço? Eu preciso clamar a Deus. Para que Deus tenha misericórdia de mim. E que eu arrependa de meu pecado. Pode falar. Eu nasci no lar espírita, né? Então, assim, era muito difícil. A gente ia chorando, porque tinha um lugar lá que tinha umas rodas lá. A gente ficava contrariado. Todo mundo mandava fechar o olho. Eu não fechava. Aí eu vi um homem preto com chapéu, né? Passando, assim, tentava me pegar. E aí eu via também uma luz. Aí eu, depois, Aham. 92, eu vim entender, né? Que aquilo não era para nós, né? Eu e minha mãe. Sim. Os outros continuavam nos católicos, mas né, a gente não gostava daquilo ali. Então já é sentindo, né? Que o Senhor tinha nos buscado para ele. Sim. O fato de você nascer no Espiritismo não quer dizer que você vai morrer no Espiritismo. A obra de Deus ela é tremenda nisso. Minha mãe também. Ele vai e alcançou. A graça alcançou você e sua mãe. A graça de Deus alcançou. Por quê? Porque se há algo lógico, a pessoa nasceu no Espiritismo, então ela vai morrer no Espiritismo. Isso é um pensamento lógico, né? Agora, o plano de Deus não é lógico. O plano de Deus é totalmente diferente. Ele vai e alcança. Ele vai e alcança. Então, quando eu começo a compreender que eu nasci de novo, a conversão começa a fazer parte da minha vida. A conversão, mudança de vida. E se eu não mudei de vida? Então, não nasci de novo. Gente, Jesus não está preocupado com o que eu falo. Jesus está preocupado com o que eu vivo. Porque falar, todo mundo pode falar. Agora, é questão de vida, de comportamento. Está ficando claro, gente? Está difícil?
Tá? Mateus, você que é da classe de batismo, tá claro? Gente, a preocupação é com quem está na classe de batismo, tá, gente? Não quer dizer que vocês não estão preocupados com vocês, não é isso. É que as pessoas que já passaram para a classe de batismo estão relembrando das coisas, né? Agora, e que estão na classe de batismo, esses tema importante porque para a vida dele. Peraí, será que de fato eu estou me batizando e eu tenho essa nova vida? Isso é importante, tá bom? Próximo, cara. Não. Justificação. Então vamos lá. Romanos 8:1. Olha só. Vamos relembrar aqui. No plano da salvação, primeiro tem que ter o quê? A conversão. Perdão, arrependimento. Arrependimento. Por que primeiro tem que ter arrependimento? Primeiro eu preciso arrepender do meu pecado. Saber que eu sou pecador. Quando acontece isso? É obra de quem? Começa a regeneração dessa nova vida. Por quê? Porque eu estou arrependendo dos meus pecados, começa a regeneração. O Espírito Santo de Deus entrou em mim. Começa então a ter conversão. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Estou em Cristo Jesus. Começa um trabalho agora, gente, além da regeneração, um trabalho de justificação. Você está sendo justificado diante de Deus, agora, não por causa dos seus méritos, mas por causa de quem? Por causa de Cristo. E após a morte de Cristo, né? A justificação. Sim. A justificação se dá onde, gente? No tribunal de Deus. A justificação, ela não se dá aqui na terra. Essa justificação, ela se dá lá no tribunal de Deus, por causa de quem? De Cristo. Por quê? Vamos lembrar, todo ser humano estava caminhando para onde? Para o inferno. Cristo vem e resgata. Agora, ele está falando assim, peraí, você agora todo o seu pecado foi pago. Gente, nada é de graça. Nada é de graça. Tudo tem um preço. Tanto aqui na terra, como nas coisas espirituais. Sempre há um preço a ser pago. E quem pagou o preço para você ser justificado? Foi Cristo Jesus. E isso foi muito fantástico, né? Deus não poderia nos soltar das grades do inferno sem alguém correto, puro. O único que era puro e correto era o seu próprio filho. Então, assim, eu vejo ele como juiz e Cristo como nosso delegado. Como advogado, né? Como a Bíblia fala, né? Advogado. Isso mesmo, como advogado. Por quê, gente? Porque é Deus que declara a gente justo por causa de Cristo. Então, peraí. Então, vamos lá. Vamos compreender então o plano da salvação. Agora que a Cláudia, ela é salva, ela continua pecadora? Sim. Até quando ela vai continuar pecadora? Até ela morrer. Agora, Até o dia de Jesus Não, voltar, né? ou Jesus voltar ou ela morrer, né? Agora, então vamos lá. No dia, vamos lá, como na época da dona Ana já ouviu isso muito, na época da Ana Paula, do Zé Carlos, que já tem 30 e poucos anos de crente. Vocês lembram que ela fala assim, olha... Você tem 48 anos. Né? Lembra que as pessoas falam assim, olha, no dia do julgamento vai ter um telão e vai olhar. Cláudio, vai mostrar todo o pecado da Cláudia. Isso, pois é. Eunice, todo o pecado da Eunice. Dona Ana, todo o pecado da Dona Ana. Gente, no último dia vai acontecer isso? Não, nossa, quando eu converti, falava isso, menino, eu ficava no medo. Nossa, eu tinha pego um lápis da minha colega, corri lá e depois. Mas por que isso? Mas por que isso não vai acontecer com a vida da Cálica? Porque os nossos pecados já foram lançados nas profundezas e esquecidos por Deus. Então, a Cálica não tem nenhum pecado diante de Deus? Não, ele já perdoou. Ele fala que quando ele perdoa, ele esquece. Ok. Então vamos entrar naquela discussão de Paulo. Então, onde aconteceu o pecado, superabundou a graça.
Então nós podemos pecar porque vai superabundar a graça de Deus? Mas se ele esquecer, então por que eu vou ser julgado? Pelas obras. E a Bíblia é fantástica nisso. Eu e você, nós vamos ser julgados agora pelas nossas obras. Mas é aí que mostra o verdadeiro cristão, crente, né? Porque o verdadeiro que foi convertido realmente não vai ter prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele vai querer agradar a Deus. Sim, e é por isso que Paulo vai falar lá em Coríntios que muitos vão ser salvos e vai passar pelo fogo e não vai sobrar nada, mas vai entrar. Nossa. Por quê? As pessoas esquecem dessa parte, né? Isso, porque não vai entrar, não vai sobrar uma obra, vai queimar tudo, né? Mas foi salvo pela graça. Mas e a obra? Não vai ter obra, né? Mas vai estar no céu. Gente, Paulo é fantástico Mas de falar isso. Tem gente que não acredita, uma vontade. Isso, crente ruim vai ser salvo, né? Mas não vai ter obra, vai passar pelo fogo, mas não vai sobrar nada. Paulo fala sobre isso. E interessante que você perguntou, então por que o crente vai ser julgado? Não, vamos ser julgados. Porque a Bíblia fala que primeiro vai ser julgado os salvos, para galardão. Aí as obras. Aí quem entra no galardão. E aí que entra o galardão. Ainda bem que o céu não vai ter inveja, né? Não vai ter inveja. Porque senão. Por que esse fulano? Aí teria que ter outra coisa. Como que é? Lá não vai ter nível 1, nível 2. Então, se eu fizer obras, eu vou. Se eu não fizer, eu vou. E lá não vai ter primeiro e segundo lugar, não vai ter classe A e classe B. Vai estar todo mundo misturado. Talvez pensando assim que muitos crentes não fazem nada. É crente ruim. É de todo jeito. Então, mas aí é que tá. Mas, tipo, eu sei que Paulo vai estar num nível mais alto que eu. Então, Mas então vai ter classe A e classe B. então. A Bíblia não entra nesses detalhes. Eu nem preocupo. O que Jesus só fala é o seguinte, gente, olha o que Jesus fala. Não, mas vai ter. A Bíblia fala claramente que a questão da obra vai ter sim uma hierarquia. Vai ter a Bíblia fala de recompensa. Agora, por que? Olha bem que é a questão da hierarquia. Não vai ficar perto de Deus. Não vai ter inveja, não vai ter nada, mas olha bem. O que a mãe de Tiago e João pediram? O que Jesus falou? O último será o último, o primeiro será o último. Olha, Quem quiser ser o primeiro vai ser o último. No meu meio. Eles podem beber o cálice que eu vou beber, tudo bem, agora, então eles vão beber. Agora, o sentar à minha direita e minha esquerda já não compete a mim. Então, a gente vê que as obras para Deus vai fazer diferença. Por quê? Agora, o entendimento do primeiro, que fizer muitas obras aqui pensando em primeiro, no céu vai ser O último. E aquele que não pensa em obra, o último, Vai ser o primeiro. vai ser o primeiro. Gente, nós não temos noção. O que eu falar aqui vai ser invenção minha. E aí vocês, por isso que eu não vou falar por quê? Porque vai ser imaginação do homem. E aí, não posso passar para vocês porque é uma imaginação minha. O que a Bíblia só discorre é o seguinte. O galardão, né? E dar-te a coroa da vida. Olha, no céu, uns vão sentar à minha direita, outros vão sentar à minha esquerda. Agora, vão ter primeiro, vão ter os últimos lá no céu. Como que vai ser? Nem olhos viram, Nem ouvidos ouviram, Deus tem preparado. nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado. Então, o que Deus tem preparado para mim, para a sua vida, isso é tremendo. Como que é? Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei, gente. Porque a Bíblia não discorre. Assim, não é bem do tema que você está falando, mas eu sempre me faço. A gente vai ver os três em um só lá, porque o único que a gente viu que é carne e espírito é Jesus, né? Deus fala que não vai ser só espírito, Deus é espírito, o Espírito Santo é espírito. A gente vai estar com os três ou vai ver só Jesus? Mas Jesus é a expressão exata de Deus, então Ele vai estar conosco. Pois é, isso aí que é a minha pergunta. Vai ser só nele, os três? Nós vamos ver em Jesus tudo. Tudo.
Agora, vamos compreender aqui então. Nós estamos falando do plano de salvação. A dona Ana morre. O espírito da dona Ana vai para onde, gente? Para Cristo, vai estar com Deus. O espírito dela vai estar com Deus. O espírito dela já vai estar desfrutando das coisas de Deus. Lá, o espírito dela vai ver Jesus? Vai. Lógico que vai. Por quê? Jesus falando para o ladrão da cruz: hoje Estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a dona Ana faleceu, o espírito dela vai para Deus. Vai Deus. Ela já vai estar desfrutando lá do paraíso. Vai estar desfrutando aonde? No céu. Só que a dona Ana vai morar eternamente no céu? Não. Por que não? Porque ela vai estar lá esperando o dia do julgamento. Entenda bem, o espírito da dona Ana vai estar no céu. Mas o Fred morreu. O Fred foi para o inferno. O espírito do Fred vai para onde? Para o inferno. Essa é outra. O céu. O espírito do Fred está lá no inferno. Ainda tá quebrando, né, pastor? Oi? O que eu acho fantástico é que vai ter consciência. Vai ter consciência? Tipo o Lázaro, o rico teve consciência dos atos dele, no entanto ele lembrou dos familiares. Sim, quem está no inferno vai estar sofrendo. Por quê? Gente, a questão do telão é muito séria. Por que eu estou falando isso? Porque para nós não tem julgamento. Compreenda isso. Para nós, quando eu falo para nós, você que está nos ouvindo também no YouTube, para nós, todo aquele que tem Cristo Jesus. E isso, gente, não é com orgulho e soberba, não. É a Bíblia que fala. Aquele que tem Cristo não tem condenação. E aqueles que não têm Cristo, gente, eles vão ser condenados por quê? Porque não tem Cristo. Por causa dos seus pecados. E eles vão ser condenados por causa dos seus pecados. Então, a carta não vai ser condenada por quê? Porque ela pediu perdão dos seus pecados. E aí Jesus declarou ela justa, por causa do sangue do Cordeiro. Então, para ela não tem condenação por quê? Porque Cristo pagou o pecado dela. E as pessoas que não têm Cristo, eles vão ser condenados por quê? Condenados porque eles não aceitaram Jesus Cristo. Por isso a culpa deles não foi removida. Sim. Diante de Deus eles são Culpados. culpados. Vocês estão compreendendo? Então a pessoa ela vai ser no dia do julgamento. Porque a Carita, Carita não, Fred. Porque o Fred foi para o inferno. Você está querendo colocar. Não, é porque foi um exemplo, Fred. Condenando. Um exemplo. Já estou pretinho. Não, é só um exemplo, é só um exemplo. Para não mandar outro para o inferno, vamos mandar um que já foi. Mas olha para vocês verem como que isso é sério. Então a pessoa ela tá indo para o inferno. Qual que é o pecado dela? Porque ela não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. O pecado da pessoa, gente. Aí você fala, mas ela roubou, ela matou, ela só fez tudo isso. Isso é tudo consequência por quê? Porque ela não aceitou Jesus Cristo. Gente, isso é sério. Gente, isso é muito sério. A pessoa ela vai para o inferno é porque ela não aceitou Jesus Cristo. Mas aí eu sou igual os Jonas. O cara estupra, mata, aí ela repente Deus perdoa e vai para o céu. Aí eu faço igual os Jonas, tá? Tem que dar assim. Mas se a gente for ver, Amém por isso. né? Amém por isso. Mas eu faço igual os Jonas, aí eu recorto. Mas aí que eu falo, gente, o meu pecado. É que Deus enxerga coisas que nós humanos não enxergamos no coração. Mas olha bem, se a gente, olha bem, por que nós somos salvos? Por causa de Cristo. Agora, o meu pecado, o seu pecado, qual que é diferente do pecado de qualquer outro? É, esse que é o problema. Deus é pecado. Então, da mentira, o cara estuprar para Deus é pecado. Eu sei, eu compreendo que nem uma pessoa estuprou uma criança, eu compreendo assim que na nossa mente a pessoa merece o quê? Morrer. Eu sei que e outra, e se a gente pega, a gente mata o cara na porrada. Bom, se o cara for fraco, né? Se o cara for forte, nós deixa quieto, né? Mas se o cara for mas se o cara for forte, igual o Thiago, né? O Fred, o Zé Carlos, ele quer ajudar, né? Mas o que eu quero que vocês tenham noção disso, gente.
nós como seres humanos, nós conseguimos compreender o grau de pecado. Entenda bem, peraí, esse pecado que revolta. Mas para Deus, gente, pecado é pecado. É simplesmente algo que a gente está vivendo nesse tempo. A gente tem uma grande rixa com o movimento LGBT. Por quê? Porque eles nos perseguem. Eles estão jogando na conta que o problema é o cristianismo. Mas não quer dizer que o pecado deles é menor que o maior ou menor que o cara que adultera. É o mesmo pecado. Só que o cara que faz um adultério, ele não vem nos perseguir. Mas isso já é tudo obra do inimigo mesmo, para confrontar o Evangelho. Aí o que adultera pega e julga o LGBT. Que é o mesmo pecado. Que é o mesmo. Que é o mesmo. Então, quem vai ser julgado? Aqueles que têm Cristo, aqueles que não têm Cristo. Você vai ser julgado por quê? Porque você não se arrependeu do seu pecado e você não tem Cristo. A pessoa está indo para o inferno por quê? Porque ela não tem Cristo. Só voltando um pouquinho sobre a recompensa que estava falando naquela hora, é igual Salomão fala na Bíblia, né? O ser humano ele fica preocupado com a posição lá no céu, né? Quando fala em recompensa. E o Salomão falou que aqui na terra tudo é vaidade, então isso é pensamento humano, né? A única coisa que Deus quer é que a gente simplesmente obedeça a Ele. Então, se a gente viver para Deus o desejo do coração em obedecer, a recompensa cabe a Ele. A nossa obrigação é obedecer a Ele. Independente se voltar no nível 1, 2 ou 3, né? Nós cristãos, nós temos que se preocupar com isso, porque Deus nos tirou das trevas. Não foi para a gente ficar vivendo de qualquer jeito, é para a gente viver para Ele, obedecer a Ele. E só 2 mandamentos que Ele deixou, que é difícil para nós. Muito difícil. A gente não consegue, muitas vezes. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo. É fácil? Agora imagine se ele falasse, agora eu vou pôr 10 mandamentos para vocês. Ixi. Ele só falou 2. Não, mas na verdade esses 2 é o resumo de tudo, Não, né? sim, mas o que ele está colocando, 2. Se você pegar no Velho Testamento, não tinha 10 mandamentos. Tinha muito mais regras, muito mais mandamentos para eles seguirem. Muito mais. Se a gente pegar o Velho Testamento, tinha muito mais. Ele resume em 2. Gente, o plano da salvação, ele não é tão simples como a gente pensa. O plano da salvação, ele não se resume a algo simples. O plano da salvação, gente, ele é muito mais profundo. Se a gente for debater aqui, e se a gente começar a falar sobre conversão, a gente vai ver que tem muitos que têm nome de cristão, mas não são convertidos. Se a gente for aprofundar sobre a regeneração, a gente vai ver que muitos não são regenerados, estão dentro da igreja, mas ainda não tem o Espírito Santo. Só que isso não cabe, gente, a mim e você julgar. A Cálita tem o Espírito Santo. Não, Mateus tem. Não, a dona Ana não tem, a Cláudia tem. Isso não cabe a mim e a você julgar pessoas. Não cabe a nós julgarmos pessoas. Mas Jesus falou o quê? Pelo fruto Conhecereis a árvore. você conhece a árvore. Então, quando a gente fala do plano da salvação, quando a gente fala sobre regeneração, nova vida em Cristo, não é tempo de igreja, mas é relacionamento com Deus. Por isso que o plano da salvação, ele é muito mais complexo do que eu e você imaginam. Por isso que o plano da salvação, ele é muito mais difícil de compreensão do que um mero pensamento. Eu já sei então, quando a gente fala questão de evangelismo, né? Tinha aquele evangelismo explosivo. Quem lembra daquele evangelismo explosivo? Você lembra? Não tinha O método lá. aquele método de pergunta, aquelas coisas? Gente, Quando você perguntou do plano de salvação, eu lembrei logo daquilo lá, que era quando a gente evangelizava. sim. Quando você falou plano da salvação, eu fui lá. Não, e você não está certo, você não está errado no seu pensamento, não, você está certo. Peraí, plano de salvação. Né? Porque a gente fala mais do método.
É porque na revista de hoje, da classe de batismo, era o plano da salvação, né? Mas você está certo, por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas criam métodos de evangelismo, para quê? Plano de salvação. Esses métodos evangelísticos, gente, eu vou falar uma coisa para você, eu já apliquei muito método de evangelismo, mas a gente vai ficando velho, a gente vai compreender uma coisa, que método de evangelismo, todos são eficazes desde que Deus opera. Evangelismo explosivo é uma bênção, é um método, existem outros métodos também, mas isso nada vai resolver se o Espírito Santo de Deus não aplicar em ação. Por quê, gente? Porque não depende do homem. O plano da salvação não depende... porque vocês já viram aquelas pessoas que falam, olha, quando eu prego, converte 100. Olha, fulano pregou, converteu 1000. Fulano pregou, converteu 50. Não é a obra humana, gente. Não significa que os 50 também todos realmente converteram. Lembra daquelas cruzadas do Billy Graham? Quando ele fazia apelo? Nossa, milhares. Milhares? Publicamente confessavam Jesus. Conversava, mas isso não quer dizer que teve mudança de... Diz que de todas aquelas conversões que ele fazia, nem 1% realmente converteram. Sim, a questão assim, eu não estou falando assim, que não tem que fazer, não é isso. Oi? Gente, mas olha para vocês verem, a ciência explica isso. Se a Carica colocar agora aqui se eu falar, Carica, coloca uma música evangélica aí, coloca aí, tem música que vai mexer no nosso emocional. Entenda bem, eu não estou falando isso aqui é certo ou que é errado. Eu quero dizer o seguinte, gente, quando você coloca uma música, isso já vai trabalhar no coração da pessoa, mas isso não quer dizer que vai ter uma nova conversão. Isso não quer dizer que vai ter uma regeneração. A pessoa, a emoção faz parte da vida do ser humano, faz. Ela é bom isso? Pode ser que é bom. Naquele momento a pessoa chorar, ela reconhecer. Mas não quer dizer que naquele momento ela teve a regeneração. Porque a regeneração não depende de eu colocar uma música evangélica. Não depende de eu falar. A regeneração depende do Espírito Santo de Deus. Então o plano da salvação, ela não depende de mim, de você, depende do Espírito Santo. Quando eu tenho essa noção, aí sim fica fácil da gente pregar o Evangelho. Aí fica fácil da gente falar de Jesus. Por quê? Porque Paulo fala, pesa sobre mim pregar o Evangelho. Então eu tenho uma responsabilidade de falar. Gente, eu não tenho responsabilidade de converter, eu só tenho obrigação de falar. Por isso que o Evangelho ele se torna fácil e leve para o cristão verdadeiro. Por quê? Porque você só está falando. Mas eu falei e o Zé Carlos não mudou de vida. Gente, isso não cabe a mim. Se eu falei do Evangelho e o Zé Carlos não quer mudar de vida, gente, eu não vou fazer nada. E eu não posso fazer nada. Oi? Você não tem poder de pedir. Não tem. Sim, mas vocês estão vendo então que o Evangelho se torna fácil e leve para o cristão? Sabe por que o Evangelho está virando um terrorismo? Porque as pessoas elas pregam que você tem que fazer algo porque depende de você e não depende. E aí quando você não consegue, a pessoa se frustra. Por que se frustra? Porque ela achou que dependia dela. Não depende de você, não depende de mim. E quando a gente tem essa noção, gente, fica fácil o Evangelho. Fica fácil da gente viver o Evangelho. Pode falar. Principalmente quando fala assim, se você der tantos mil, você está salvo ou você vai ser curado. Sim. Aí ele não é curado, ele dá o dinheiro e não é curado. Aí o Evangelho inteiro. Verdade. Eu estava vendo uma reportagem. A mulher doou 2 milhões para a igreja. 2 milhões. Eu falei, por que não foi para nós, né? De repente ela não ia nem ser salva, mas ia ajudar a obra, né? Mas 2 milhões, e ela metendo pau na igreja, falando da igreja, né? Mas é o que você falou, as pessoas elas querem comprar salvação, elas querem comprar a bênção, elas querem comprar a cura. Gente, isso é errado. O que nós temos que ter noção é o seguinte, a gente pregar o Evangelho simples. Qual que é o Evangelho simples? Jesus salva.
o Evangelho. O que passar disso, gente, já é invenção humana. Por isso que o plano da salvação, quando a gente compreende que ele se torna leve para a minha vida e para a sua vida. O Evangelho de Cristo se torna leve, para quê? Para a gente trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque não é do seu resultado, não é do meu resultado, mas sim exclusivamente de Deus. Amém? Gente, vocês ficaram com dúvida? Nenhuma dúvida? Ficou claro? Então tá, João. Então vamos, João. Não, Fred, você não vai para o inferno. Era só um exemplo. Então vamos orar, então, nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, ser viva e eficaz nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a realmente descansar no Senhor. Saber que é o Senhor que trabalha em nossas vidas. É o Senhor que trabalha na vida da tua igreja. É o Senhor que trabalha, ó Deus, nos corações dos seres humanos. Agora, Deus, abre os nossos olhos para nós darmos tanta importância de anunciarmos o teu Evangelho. Senhor, esteja nos incomodando, a mim e a cada um, ó Deus, de nós falarmos de Ti para as pessoas. Deus, coloca esse entendimento dessa obrigação que nós temos de anunciar o teu Evangelho. Mas que esse trabalho, ó Deus, não seja um fardo, porque o Senhor não quer isso na minha vida e nem na vida dos nossos irmãos. Porque o fardo o Senhor já tirou das nossas costas. Mas nos ensina, ó Deus, a anunciarmos o teu Evangelho. Anunciarmos Cristo para as pessoas que estão indo para o inferno. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um.